A tua fé tudo pode. Olá, atendendo a pedidos, vou fazer um vídeo para curar ou amenizar a gagueira. É uma hipnoterapia, então vamos relaxar. Deite-se para uma melhor concentração, coloque os braços ao lado do corpo, com as palmas das mãos viradas para baixo. Respire 3 vezes longamente. Puxe o ar, solte o ar por 3 vezes. Tendo respirado, agora mais tranquilo, você preste atenção em minha voz. Você que tem um problema de gagueira, pode não saber, mas muitas vezes é vinculado a uma timidez. Tem uma certa ponderação na hora de falar algo. Ou pensa demais antes de falar, ou pensa de menos. Pois ocorre a gagueira nos dois casos. Quando pensa muito ou pensa pouco e na hora de falar, gagueja. Fique tranquilo agora e se imagine falando fluentemente. Imagine você num diálogo, tranquilo, sereno, calmo, dialogando fluentemente, conversando normalmente sem gaguejar, pois você não gagueja no pensamento. Observe que a gagueira vem no ato de vocalizar o pensamento, pois no pensamento você não tem a gagueira, mas quando vai transformar para a voz ou vai vocalizar o pensamento, vem a gagueira. Então você deve ficar tranquilo e tentar fazer o seguinte treinamento. Sabemos que todo gago, ou na maioria das vezes, canta bem, ou não gagueja ao cantar, ainda que cante mal, pois mesmo uma pessoa não gaga pode cantar mal ou bem. Então, mas sabemos que a pessoa gaga não gagueja ao cantar ou até declamar algo que já está escrito. Logo vemos que é aquilo que eu disse, é a coisa que não está pronunciada e ela tem que falar. De repente ela gagueja, mas quando já está escrito em um papel que ela vai ler, geralmente ela não gagueja. E tem o fato contrário também, de pessoas que não são gagas e quando vai ler em público, gagueja. Por isso eu disse que é ligado a uma espécie de timidez. Mas o gago convencional, que gagueja a qualquer momento, ele tem um certo anseio, um certo medo, receio de falar, mesmo que não seja em público, com uma só pessoa. Para uma pessoa, no caso, ele vai gaguejar. Então, treine mentalmente você falando com várias pessoas. Você falando tranquilamente e fluentemente, sem gaguejar. Você não é gago, pois você não tem problemas na dicção. O problema é esta pausa na hora de falar, pois o cérebro corta a palavra. Por exemplo, você vai dizer alguma coisa, perguntar a alguém algo, você vai gaguejar. Você vai ter medo de falar. É uma espécie de medo. E você não precisa ter este medo, pois é normal que você fale, pois todos conversam normalmente, porque você não.
você tem que pôr em mente que você é uma pessoa tranquila, dotada da fala e pode falar tranquilamente, sem gaguejar. Não há motivo de gaguejar, pois você não tem o defeito na fala, você não é mudo. E a gagueira te proporciona um mal-estar muito grande. Então você começa a observar que após fazer estímulos vocais mentalmente, você vai falar fluentemente. Então, fale mentalmente, converse mentalmente, crie um amigo imaginário e converse com ele, sem gaguejar. Se notar que está gaguejando mesmo tentando em pensamento, faça um esforço maior para não gaguejar. Pense um pouco antes de falar, se for o caso que você não pensa antes de falar. Pense um pouco na palavra. Por exemplo, você vai dizer uma palavra talvez não difícil, mas mais complicada, como paralelepípedo. Você vai ficar paralele, já é quase que gago, pois tem duas sílabas iguais. Paralele, pipipipido. Uma palavra que eu diria uma palavra gaga por si só. Paralelepípedo. Mas você vai falar essa palavra por várias vezes e vai notar que você vai ficando mais tranquilo ao falar. E depois comece aos poucos, com amigos, parentes, a treinar a sua fala, pois no caso da gagueira muitas vezes houve um déficit na hora do aprendizado da fala, quando não é o caso de uma pessoa que tornou-se gago ao longo da vida, pois há pessoas, e é uma grande verdade, que ao imitar um amigo gago, fica gago, pois a gente acostuma com o modo de falar. Uma pessoa que fala gírias, por exemplo, ela vai falar a gíria 2, 3, 4, 5 vezes intencionalmente. Após isso, será no automático. O cara que fala pô meu, ele vai falar uma, duas vezes. Após isso, vai ser no automático. Quando ele for falar, ele vai falar pô meu, alguma coisa depois disso. Mas sempre ele vai colocar esse tipo pô meu na frente, no começo de uma frase. E isso também pode ser tratado. A pessoa, quando for falar, ela pensar antes de não falar essa palavra. Depois de um dia que seja que ela não falar, ela vai deixar esta mania, pois é uma mania. E a gagueira nada mais é do que uma mania. A pessoa trava na hora de falar, mas é uma mania. E essa mania pode cessar com treinamentos. Você faça diálogos consigo mesmo ou com algum parente ou amigo e vai treinando a sua fala. Tem uma coisa boa, é uma espécie de teste que você pode fazer, que é utilizado por alguns fonoaudiólogos, que é pegar 3 pedrinhas, 3 pedras, não muito grande, arredondada se possível, lógico que bem higienizada, e coloca as 3 na boca e fala, e tenta falar. É lógico que a voz vai sair diferente, mas você vai treinar a sua língua e a sua boca para o mecanismo vocábulo. Então você vai falar, declamar qualquer coisa, ler um texto com as pedras na boca. E você vai fazendo isto e notará que quando tira a pedra você fala com mais facilidade. Então,
Quanto mais você fizer isto, mais fácil vai ser você falar perto de pessoas ou não, pois vai melhorar a sua dicção. Você vai falar mais tranquilamente e você vai buscar falar tranquilamente. Você vai procurar ficar calmo na hora de conversar. Você vai procurar ficar calmo, em paz, tranquilo. Agora, neste momento, você vai repetir comigo: eu sou uma pessoa tranquila. Eu converso tranquilamente, sem gaguejar. Eu converso tranquilamente, sem gaguejar. Eu vou falar normalmente, sem gagueira, sem repetir palavras, sem dificuldades ao iniciar uma palavra, pois vou pensar antes na palavra para depois falar ela com naturalidade. Vou falar as palavras com naturalidade, sem gaguejar, pois você é dotado da fala e a gagueira é apenas um processo que você adquiriu no decorrer de sua vida, mas pode ser eliminado e será eliminado. A partir de agora, você vai ficar tranquilo ao falar, vai pensar antes de falar, vai mentalizar a palavra e falar, vai fazer exercícios vocábulos, vai conversar consigo mesmo ou com outrem, vai utilizar o método das pedras na boca para melhorar a dicção, que talvez até eu também precise, pois minha voz não é de narrador, como muitos criticam, dizem que eu falo cérebro, e na verdade eu falo cérebro, pois eu sei que é cérebro, mas eu não tenho nenhuma voz de locutor, pois eu não sou locutor de rádio, eu sou hipnoterapeuta. Mas isso é só para salientar que todos têm algum problema na fala e pode ser vencido. Eu posso procurar melhorar minha voz, mas você pode procurar melhorar a sua, e vai, pois daqui para frente eu ordeno, a sua mente subconsciente está ouvindo, eu ordeno que você não gagueje mais, não terá mais gagueira, você falará fluentemente, tranquilamente. Fala. Você pode fazer também algumas brincadeiras de quebra-língua ou trava-língua. Por exemplo, fala arara amarela, falará a arara amarela. E falar repetidas vezes. O peito do pé do Pedro é preto. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E existem alguns mais difíceis que talvez você consiga. Quanto mais você repetir, mais tranquilo você vai ficar para falar, pois palavras normais que você tem dificuldade serão fáceis, se tornarão corriqueiras, pois você fala palavras difíceis no treinamento e o normal, o de praxe, o usual do dia a dia você falará tranquilamente, pois você vai treinar com palavras difíceis, com trava-línguas. E depois você pode juntar tudo, trava-língua com as pedras na boca. E aos poucos notará que a gagueira vai sumir. Ela vai desaparecer. Fique tranquilo, pois a gagueira vai desaparecer. Essa hipnoterapia é mais um aconselhamento do que você vai fazer. Por enquanto você está prestando atenção, mas você irá fazer isso depois, não agora no momento da hipnoterapia. Você já entendeu o que deve fazer para que sua gagueira sare totalmente. Mas eu também peço a todas as divindades do bem, positivas,
que te ajudem, pois eu sei que é uma coisa que causa um grande mal-estar. Então você vai ficar tranquilo com a certeza de que em uma semana não será mais gago. Eu garanto e confirmo, você não será mais gago se fizer os procedimentos que eu indiquei. Fique em paz e sem gagueira. Paz e luz.